Olá, você já parou para imaginar quantos produtos eletrônicos são produzidos anualmente? E para que todos esses produtos executem suas funcionalidades, é necessário que eles possuam um circuito eletrônico. Esse circuito eletrônico possui diversos componentes eletrônicos que irão permitir o seu correto funcionamento. Portanto, esse circuito é representado por meio de uma placa que chamamos de placa de circuito impresso. As placas de circuito impresso são largamente utilizadas por várias décadas. Mas, afinal, você sabe como as placas de circuito impresso surgiram? As placas eletrônicas surgiram no início do século XX e o primeiro aparato eletrônico, que poderia ser chamado de placa de circuito eletrônico, surgiu no ano de 1903, quando o cientista Albert Handel patenteou sua invenção para uso em telefonia na Inglaterra. Embora sua invenção não fosse um verdadeiro método de circuito impresso, ele produziu padrões condutivos de metal em um substrato de elétrico. A folha de metal foi primeiramente cortada ou estampada em padrão de condutores. As trilhas de cobre e o latão foram então colados de forma adesiva a papel parafinado ou em outros materiais semelhantes. E neste mesmo modelo patenteado, Albert Handel já utilizava a ideia de furos duplos para interligar as conexões elétricas das camadas superiores e inferiores. E as inovações no processo de criação continuaram, quando em 1913 Arthur Berry patenteou um método para produzir circuitos onde o metal era gravado. Ele descreveu seu processo, onde consistia em cobrir um substrato com uma camada de cobre e gravar partes dele de maneira seletiva para criar as trilhas do circuito. Tempos mais tarde, nos Estados Unidos, Max Coupe obteve uma patente para pulverizar o metal em uma placa através de uma máscara padronizada com o uso de uma pistola de chamas em 1912. A abordagem do spray de chama tinha problemas de custo e desperdício de metal e, embora os inventores subsequentes tenham adicionado melhorias, um verdadeiro processo de circuito impresso ainda era necessário. Em 1927, Charles Durkheim criou e patenteou o processo de eletrodeposição. Nesse processo, ocorria a eletrodeposição de um padrão com cobre, prata ou ouro em uma liga metálica de baixa temperatura através de uma máscara de contato. Anos mais tarde, surgiria de fato a primeira placa de circuito impresso quando Paul Wesley desenvolveu uma placa para um sistema de rádio em 1936 e patenteou um método de se corroer uma placa de cobre depositada sobre uma superfície isolante. Embora existam outras patentes, mas a primeira vez em que um circuito impresso foi amplamente utilizado foi o seu modelo, por volta de 1943, quando foram empregados em um equipamento de rádio para uso militar na Segunda Guerra Mundial, onde era essencial que o circuito funcionasse em ambientes adversos. Após a guerra, em 1948, os Estados Unidos liberaram a tecnologia dos circuitos impressos e após isso elas foram utilizadas em outras aplicações. E um ano depois, a Branson e Dunn desenvolveram um processo de automontagem de placa de circuitos utilizando solda por imersão em 1949, e a patente do processo foi atribuída aos Estados Unidos em 1956. Era um processo onde a área total de montagem faz contato horizontalmente com a superfície da solda líquida, para ser levantada novamente após 2 a 3 segundos. E em 1957 era desenvolvido o Instituto para a Placa de Circuito, a primeira organização a desenvolver uma padronização para a produção de placa de circuito impresso. Mas as inovações não pararam. Em 1960, a IBM desenvolveu a montagem de componentes em superfície para naves espaciais e tornou-se popular na década de 80. E em 1980, a Gerber Scientific desenvolveu o primeiro formato padronizado de arquivo e amplamente aceito para a produção de placas de circuito, o RS-274D. Em seguida, os padrões X1 e X2 foram lançados para o processamento CAN. E no ano de 1992 era lançado o software Genesis 2000 e o arquivo CAN pela empresa Vapor Computerized Systems. Observe que a indústria inovou e produziu diversos métodos de produção industrial, mas afinal, você já produziu placas a nível industrial? Você pode produzir suas placas de circuito e ganhar 10 unidades grátis na PCBWay, uma grande empresa de produção de placas de circuito impresso e com preço acessível. Se você quiser saber mais, acesse o link na descrição do vídeo. E você pensou que as inovações acabaram? Em 2006 surgiu uma grande inovação pela Multec, que introduziu o processo de interconexão de camadas, permitindo a produção de placas com muitas camadas e mais finas, de modo a aumentar a interconexão entre elas. Agora, comente aqui embaixo se você já produziu placas de circuitos e qual método você utilizou, foi caseiro ou industrializada? E para finalizar, queremos agradecer às pessoas que nos apoiam mensalmente na plataforma Apoia-se. O Jodeci, Jadielson e o Albio, o desenvolvedor do sistema Javes. Não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais e participar do nosso grupo do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau!